Satanás se transfigurando em anjo da luz. Iraquiza Nelson, é o diabo Satanás se transfigurando em anjo da luz. Joel William, é o diabo Satanás se transfigurando em anjo da luz. Porque as pessoas não têm amor pela verdade. Não tendo amor pela verdade, receberam o espírito do erro, receberam o selo do erro, para que eles possam acreditar na mentira, para que eles possam amar a mentira. Colossenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 em diante. Paulo disse que porque as pessoas não têm amor pela verdade, então receberão o espírito do erro, para que eles possam acreditar em sinais de prodígio de mentira, para que eles se percam e vão ao inferno. Hoje, todos esses líderes religiosos, como Honório Coutinho, Edir Macedo, Vladimir Santiago, Silas Malafaia e Gino Kalu, todos esses homens são a encarnação do diabo Satanás. São estrelas errantes ao serviço do diabo Satanás. Se o Honório Coutinho vivesse no tempo de Elias, estaria no grupo dos 450 profetas de Baal. Se Gino Kalu, Iraquiza Nelson, Mário Casquinha, Eze de Cavode, Vladimir Santiago, Silas Malafaia, todos esses líderes religiosos estivessem no tempo de Elias, Elias ia lhes degolar, Elias ia lhes matar, porque eles estariam no grupo daqueles 450 profetas de Baal. Então, esses líderes religiosos são profetas de Baal para o nosso tempo. Apóstolo de Tamar, os demônios não morrem. Os mesmos demônios que estavam lá no tempo de Noé, antes do dilúvio, ultrapassaram depois do dilúvio e vieram se estabelecer em Gênesis capítulo 18, se não estou em erro, querendo construir a Torre de Babel para chegar ao céu. E Deus lhes confundiu suas línguas, ali terminou. Mas o mesmo demônio não parou por aí, continuou até Sodoma e Gomorra. Era homossexualidade, era um demônio. Veja, apóstolo de Tamar Costa, que em Sodoma e Gomorra não havia profeta. Em Sodoma e Gomorra não havia verdade. Era tudo homossexualidade. Homem casando com homem, mulher casando com mulher. Por isso que quando os profetas chegaram na casa de Lot, quando aqueles homens vieram, como eram homossexuais, disseram que queremos esses homens para dormirmos com ele. Mas Lot disse, não faça isso. Tenho duas filhas virgens aqui. Eu vos ofereço para fazer o que vocês quiserem. Disseram que não queremos tuas filhas. Queremos esses homens para fazermos relação com eles. Aqueles eram anjos, porque aqueles homens eram homossexuais. E o profeta disse, o mundo vai exatamente terminar com homossexuais. Hoje é o que está a acontecer. E por esses todos os países legalizaram a homossexualidade, cada habitante de cada país carrega a bandeira da homossexualidade. Hoje todos esses líderes religiosos carregam a bandeira da homossexualidade. Você vê? Então, é por causa da homossexualidade, é por causa do pecado, é por causa dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e bernanistas, com todas as suas doutrinas, práticas e princípios, que hoje o coronavírus veio. E se ele não puder evitar para que o coronavírus viesse, não é porque eles encontrarão como parar o coronavírus. Coronavírus somente vai parar até onde Deus permitir. E o profeta Cacu Filipe disse, visto que estamos no tempo de bombas nucleares, então Deus manda também bombas nucleares para homens e mulheres que fazem a cultura do pecado neste tempo, nesta geração. E se coronavírus, o profeta Cacu Filipe disse, se um dia, o profeta disse, um dia, a medicina encontrará a solução para o coronavírus. A cura vai ser encontrada. Mas se a cura ser encontrada de coronavírus, devemos saber que estamos bem próximos de uma doença pior que coronavírus. Você pode ver que hoje, a pessoa prefere ter AIDS, ou seja, HIV-Sida, a pessoa prefere ter HIV-Sida do que coronavírus, porque ele sabe que tomando coronavírus, eu já estou morto. Mas com HIV-Sida, vou me aliviando com antirretroviral 5 anos, 6 anos, 10 anos. Então, preferem ter SIDA, HIV-Sida, do que ter coronavírus.
Então, hoje, todos eles estão orando, todos eles estão jejuando. Há pessoas orando na estrada, há pessoas orando na montanha, há pessoas amanhecendo nas orações para pedir que Deus dele, possa parar o coronavírus. Mas como é que pode impedir um Deus diabo que não vos disse que viria o coronavírus e vocês querem encontrar a solução de coronavírus? Não é possível. Você vê? Então Deus hoje tem um profeta mensageiro sobre a terra e é um profeta que é o juiz em sua geração. Está escrito em 1 de Samuel capítulo 7, versículo 15, que no seu tempo Samuel era o juiz para a sua geração. Hoje, nesta geração, seja qualquer líder religioso católico, protestante, evangélico ou branamista, hoje deve saber que todos estão diante de um julgamento através da mensagem do profeta Cacu Filipe. E Pedro disse em 1 de Pedro capítulo 3, que é o tempo que o julgamento comece pela casa do Senhor. E se começa por nós, o que será daqueles que rejeitam o evangelho? Você vê? Hoje a mensagem do profeta Cacu Filipe é um julgamento para todos os líderes religiosos. Por isso que você pode ver que todos os líderes religiosos moçambicanos estão baralhados. Porque eles estão fugindo para as tocas. Eles estão correndo para a toca. Honório Kutani nunca aceitou debate. Quantas vezes Honório Kutani foi chamado na TV do Fred? Quantas vezes foi chamado na TV Strong Life? Por que não aceita o debate? Joel William, por que não aceita o debate? Por que não aceita o encontro? E agora alguém vem e diz que é Moisés, é Deus quem estabeleceu Arão como sacerdote em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Mas Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz Deus que Noé entra você com seus filhos para dentro da arca. Mas um camarada vem para dizer que Gênesis capítulo 7, versículo 1, Deus estabelece Arão como sacerdote. É um demônio. Este demônio, apóstolo de Itamar, é um demônio velho, muito antigo, já tem barba branca, já tem cabelo branco. Esse demônio agiu no tempo de Noé. Esse demônio agiu no tempo de Elias. Esse mesmo demônio agiu no tempo de Jeremias. Veja que Jeremias capítulo 26, versículo 6 em diante, diz que os sacerdotes, os profetas, o reuniram ao povo e disseram que Jeremias merece a morte. Se eles eram verdadeiros profetas, por que Jeremias merecia a morte enquanto Jeremias falou a palavra de Deus? Você vê? Hoje, todos dizem que Cacu Filipe é falso profeta. Cacu Filipe é anticristo. Cacu Filipe é isto e aquilo. Mas quem dentre vocês profetizou que viria coronavírus? Qual é o apóstolo? Qual é o profeta que profetizou que viria coronavírus? Hoje não importa se é livro de Iraquiza Nelson, se é o livro de Honório Kutani, se é o livro de Joel William, se é o livro de Gino Kalu, se é o livro de Edir Macedo, Vladimir Santiago, Silas Malafaia, todos os livros, seja do Papa de Roma, todos esses livros, apóstolo de Otamar Costa, devem passar pelo altar de Atos 19. E eu digo-lhe que, apóstolo de Otamar Costa, cá em Moçambique, todos que acreditam na mensagem que o profeta Cacu Filipe prega e que se torna discípulo do profeta Cacu Filipe, queima todos os seus livros que eles receberam nessas empresas que se chama igreja. Você pode ver que esses líderes religiosos são assalariados, apóstolo de Otamar. Esses líderes religiosos recebem. Por isso você vê que veja que hoje, se você notar, mesmo se isso ainda não aconteceu, observe isso, apóstolo de Otamar Costa, que eu vou te dizer agora. Em todos os lives que você fará, você encontrará um negro pedindo que a tua igreja venha também para Moçambique, ou a tua igreja esteja também no Zimbábue, ou a tua igreja esteja em um dos países da África. Eles pensam que você é um fundador de uma igreja. E para que isso? Cá os africanos estão habituados a buscar os brancos para obter financiamento. Esse todo líder religioso, como Iraquiza Nelson, todos esses líderes religiosos buscam financiamento de brancos para poderem sobreviver cá. E quando aquele branco já não tem dinheiro, eles mudam do branco para outro branco com uma outra seita religiosa, com uma outra denominação religiosa. E isso é o que eles fazem. Se você notar, todos esses líderes religiosos, como Iraquiza Nelson, esses como Gino Kalu, todos esses,
não começaram com este nome de igreja. Estavam com outra denominação. Mas quando eles viram que aquele branco já não tinha dinheiro, abandonaram, levaram outro branco com uma outra denominação. Então, eles não estão a buscar a salvação. Eles não estão a buscar Deus. Buscam o dinheiro para a sua sobrevivência. Eles são discípulos de dinheiro. Eles são apóstolos de dinheiro. Eles são pastores de dinheiro. Você vê? Todos esses líderes religiosos, mesmo quando eles dizem que querem ir em um debate, não é porque eles querem ir debater a verdade, não. Eles querem aparecer para poder ter mais grupo de pessoas a lhe seguir. Eles querem tentar aparecer porque eles sabem que não tem nada para dizer. Veja que aquele papai que estava a debater consigo ontem, o que dizia? Estava simplesmente a palpar de um lado para o outro, dizendo Gênesis capítulo 1, acredita que Barnabé é apóstolo, depois nega, não. Ele diz que Jesus tenha mais de 12 apóstolos. Mas em Lucas capítulo 6, versículo 16 a 22, mostra claramente que quando Jesus amanheceu a noite inteira a orar, no dia seguinte pela manhã, chamou seus discípulos. Dentre eles, atenção, ele chamou seus discípulos. Dentre eles escolheu 12 como apóstolos. Não disse que dentre eles tinha 70 apóstolos. Somente tinha 12 apóstolos e 70 discípulos simples. Você vê? E quando ele diz que Timóteo, Silvano não eram discípulos de Paulo, ele não sabe o que é um discípulo. Um discípulo é um seguidor. Um discípulo não é título de ser um pastor ou pregador, assim por diante. Discípulo quer dizer seguidor. Hoje alguém pode ser discípulo de Jesus? Como é que alguém pode seguir Jesus? Hoje ninguém pode seguir Jesus, apóstolo Deotamar, mas alguém pode crer em Jesus. Eu não sigo Jesus, apóstolo Deotamar, eu creio em Jesus. Você vê? Mas eu sigo Cacu Filipe, o profeta que Jesus Cristo enviou. No tempo de Paulo, Timóteo, Tito e Silvano seguia Paulo, o profeta que Jesus Cristo enviou. No tempo de Jeremias, Baruque era discípulo de Jeremias, seguia Jeremias, discípulo, seguia Jeremias, o profeta que Deus enviou. Hoje, se qualquer líder religioso que diz que ele é discípulo de Jesus é um demônio, é um mentiroso, porque ninguém pode ser discípulo daquele que ele não conheceu. Hoje, todo mundo sobre a terra, se deve ser discípulo do profeta Cacu Filipe, porque um discípulo é seguidor, e seguidor segue aquilo que ele vê. Baruque não seguiu Jeremias morto, espiritual, não. Baruque seguia Jeremias, um profeta vivo. Você vê? Tito, Timóteo e Silvano seguia Paulo, um profeta vivo. Então, um seguidor é um discípulo. Hoje mesmo, na arena, querendo falar de discípulo, todos aqueles que hoje se tentam seguir esse líder religioso poderiam estar na posição de discípulo, mas por esses religiosos serem demônios, encarnação do diabo Satanás, eles não são discípulos, eles são discípulos de dinheiro. Mas hoje, para quem ser discípulo, apóstolo Deotamar, ele deve seguir o profeta que Deus enviou, que é o profeta Cacu Filipe. Ser discípulo é ser seguidor. E eu não posso seguir Jesus. Eu creio em Jesus, mas devo seguir Cacu Filipe. Segunda das Crônicas 20 diz: creia no Senhor vosso Deus, estarei seguro. Creia nos seus profetas, prosperarei. São duas coisas. Alguém, quando ele sabe que eu não fui estabelecido, começa a dar volta. Porque ele é a encarnação do diabo Satanás. Porque ele não consegue encontrar um versículo para se enquadrar. Hoje, apóstolo Deotamar Costa, em Moçambique, fora daquele que o profeta Cacu Filipe estabeleceu como pastor, apóstolo, evangelista, não há nenhum alguém que é apóstolo aqui em Moçambique. Ninguém é evangelista aqui em Moçambique. Ninguém que é pastor aqui em Moçambique que não foi estabelecido pelo profeta Cacu Filipe. Todos aqueles que não foram estabelecidos pelo profeta Cacu Filipe são a encarnação do diabo Satanás e estão a conduzir pessoas, almas para o inferno. São gerentes de barracas, são gerentes de empresas que se chama igreja. Então, é um pouco disto, após Deotamar Costa. Todos os livros desses líderes religiosos devem ser queimados, de acordo com o Atos 19,
como os apóstolos fizeram lá, nós estamos fazendo o mesmo aqui. É um profeta quem tem direito de escrever o livro. E hoje, Cacu Filipe tem um livro, como Jeremias tem um livro, Isaías tem um livro, Moisés tem um livro. A Bíblia é o conjunto de livros dos profetas, mas cada profeta tem seu livro. E no julgamento não é pela Bíblia que as pessoas serão julgadas. Os que viveram no tempo de Paulo serão julgados pelo livro de Paulo. Romanos capítulo 2, versículo 16. Os que viveram no tempo de Jesus serão julgados pelos 4 evangelhos de Jesus. Mateus 19, 28. Os que viveram no tempo de Isaías, no tempo de Jeremias, cada um será julgado pelo livro do profeta do seu tempo. Por isso que Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15, diz que os livros foram abertos. O livro foi aberto e todos que estavam lá foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros. Esta geração, Honório Cutani, Iraqui Zanesso, Higino Calu, Edino Macedo, Vladimir Santiago, Silas Malafaia, Joe William, Reza de Cavode, serão julgados pelo livro do profeta Cacu Filipe, que é o Evangelho para a salvação de homens e mulheres nesta geração em que nós estamos a viver. Se fora do livro do profeta Cacu Filipe, qualquer outro líder religioso escrever um livro, nós estamos preparados para o colocar no fogo. E a lenha são esses livros deles. É isso, apóstolo Deodamar Costa. Ok, muito obrigado, apóstolo Vazir. Eu penso que os feiticeiros em Moçambique estão agoniados com os apóstolos do profeta Cacu Filipe porque eles temem ser desmascarados, né? E, de fato, o profeta vem para desvelar as obras do diabo na terra. E as obras do diabo na terra, primeiramente, são essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Para concluir, apóstolo do Vazir, a nossa live, eu gostaria de dizer às pessoas que sempre que os judeus vão fazer a representação dos profetas, os judeus fazem a representação dos profetas com os seus livros nas mãos. Quando eles foram fazer a representação de Elias, né, você vê que fizeram Elias, a representação, a imagem, o desenho de Elias, e eles colocaram Elias com o seu livro na mão, porque Elias era um profeta mensageiro. E aí alguns debatedores aqui no Brasil, como Medeiros e outros, após Vazir, vieram perguntar: de onde é que vocês tiraram essa expressão profeta mensageiro? Então eu fico surpreendido quando alguém diz tal coisa, porque como que alguém pode pensar isso? Será que os profetas não trouxeram mensagem? E aquele que traz mensagem é o quê? É mensageiro. Todo aquele que traz uma mensagem é um mensageiro. Quando o povo de Israel, os judeus, fizeram a representação de Isaías, eles fizeram Isaías com o seu livro na mão. Isaías tinha um livro, a sua mensagem. Quando eles fizeram a representação de Miqueias, a representação de Amós, a representação de Oséias, toda vez que eles representavam um profeta, eles representavam este profeta com o seu livro na mão. O profeta Moisés está lá com as suas 2 tábuas do mandamento na mão, né? O profeta Daniel foi representado com o seu livro nas mãos. O profeta Jeremias foi representado com os seus livros nas mãos. O profeta Ido. Agora, apóstolo Vazir, deixa eu colocar um ponto aqui. O senhor estava falando do senhor Iraquiza Nelson, né? Ele estava a pedir a questão dos apóstolos, né? Mas eu perguntei a ele se Andrônico e se Júnior também era apóstolo, né? Ele não quis responder, não sei se não ouviu, ou se ele não quis responder se também era apóstolo, e se era apóstolo de quem. Agora, eles querem que tudo seja bíblico, eles querem que tudo esteja escrito literalmente na Bíblia, né? Então, se você perguntar a ele, está bem, você quer que há uma representação direta para todas as coisas que você acredita, não vai encontrar. Porque a Bíblia não é tudo o que os profetas dizem. Por exemplo, o povo de Israel tem a representação do profeta Ido. Será que o seu Iraquiza Nelson sabe o que o profeta Ido pregou no seu tempo? Qual é a mensagem do profeta Ido? Quais são os mandamentos do livro do profeta Ido? Ele não tem, ele não sabe o que o profeta Ido falou sobre Moisés, sobre tal e tal homem, sobre tal e tal coisa. Eles não têm, e apóstolo do Vazir. Mas os judeus têm a representação do profeta Ido, e o profeta Ido está com o seu livro nas mãos. O profeta Ezequiel é representado com o seu livro nas mãos. Agora eu pergunto, você já viu alguma representação de Arão com o seu livro na mão? Você já viu alguma representação, por exemplo, de Zadok com o seu livro na mão? Você já viu alguma representação do sacerdote Abiatar com o seu livro na mão? Você já viu a apresentação do sacerdote Sadoc
ou Azarias com o seu livro nas mãos? Nunca viu e nunca verá. Por quê? Porque estes homens não têm livro. Sacerdote não tem livro. Sacerdote é porta-voz do profeta. O profeta mensageiro é o porta-voz de Deus. E o sacerdote vai reportar ao povo aquilo que o profeta mensageiro disse. Cadê o livro de Arão? Apóstolo Aziz, será que esses Edir Macedo, esses Valdemiro Santiago, esses Honório Cutano, esses Tebetiós, será que estes homens chegam à loucura de pensar que eles são maior do que Arão? Porque Arão não escreveu nenhum livro. Eles deveriam pensar, se Arão foi o maior sacerdote que a terra já viu, o pai do sacerdócio, nunca houve um sacerdote maior do que Arão. E se o Arão, por ter ficado sem um profeta 40 dias, levou o povo à idolatria de bezerro de ouro, o que estes homens, que não chegam nem perto de Arão, fariam sobre a terra? Eles deveriam ter a humildade para pensar sobre isso. E todas as vezes que os judeus fazem a representação dos profetas, os profetas são representados com a coluna de fogo acima da sua cabeça. Os cientistas também são representados assim. Mas quando os sacerdotes são representados, eles são representados com a coluna de fogo sobre a sua cabeça? Estou falando do povo de Israel, estou falando da Igreja Católica. A Igreja Católica coloca a coluna de fogo sobre a cabeça de todo mundo que ela acredita ser santo. Agora veja bem, o apóstolo Azir, para nós encerrarmos aqui, o profeta de Deus diz que na Bíblia, nesta Bíblia protestante, de 66 livros, né? É uma biblioteca incompleta, a biblioteca de Deus, mas está incompleta. Tem 29 livros proféticos, ou seja, livros que vêm direto dos profetas. E tem 10 livros que são obras dos escribas, não é? E como eu disse anteriormente, os escribas escreviam na presença dos reis, de acordo com Esté, capítulo 12, versículo 23, não é? Então, o que esses homens estão fazendo? Escrevendo seus livros de autoajuda, para ajudar as pessoas a receber alguma coisa, dons do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, receber bênção, restaurar o casamento, explicando o que o profeta tal disse, o que o profeta tal disse, explicando o batismo nas águas, explicando o batismo aqui, explicando isso, explicando Santa Comunhão. Todas estas coisas, apóstolo Azir, o profeta Jacob Filipe diz que é nada mais do que magia. É por isso que Deus disse lá em Atos dos Apóstolos que foram queimados livros de magias. Aos olhos dos homens são preciosos livros, como o apóstolo diz. Mas aos olhos de Deus são livros de magia, porque Deus não é obrigado a ver como você vê. Deus não é obrigado a julgar como você julga. Sim, Deus não é obrigado a pensar como você pensa. Deus tem a sua maneira de ver as coisas. E Deus tem a sua maneira de julgar. Então, quando o homem começa a fazer uma coisa que ele não foi chamado, ele é um voluntário. E você vê, apóstolo Azir, que Deus não aceita voluntários. Um homem se torna grande na terra e ele pensa que pode fazer tudo. Penso que é o caso do rei Osias, né? Que era rei, ele não era sacerdote. E ele não poderia oferecer sacrifícios. Somente os sacerdotes, né, poderiam oferecer sacrifício. E ele não ouviu os sacerdotes. Quando ele entrou lá, saiu um leproso, uma lepra branca bem na sua testa, né? Se hoje este mesmo mandamento, apóstolo Azir, tivesse em vigor, todos estes homens que escrevem os seus livros, eles estariam com uma lepra branca na sua testa como o rei Osias. E mesmo lá, eu penso que o sacerdote Azarias e mais 70 sacerdotes foram enfrentar o rei para dizer, olha, você não pode fazer isso. Você não tem permissão de Deus para fazer isso. Você não tem chamado de Deus para fazer isso. Você não foi estabelecido pelo profeta para você fazer isso. Oferecer sacrifício no templo é serviço para os sacerdotes consagrados, os sacerdotes estabelecidos. Cada um deve ter o seu papel. Mas o rei Osias não acreditou, não ouviu, né? E aí você vê que Deus não aceita voluntários. Todos os homens que se ofereceram, Deus não aceita. É Deus ele mesmo quem escolhe. Ele escolheu os seus 12, depois escolheu os seus 70. Era Paulo quem estabeleceu os ministros do seu tempo. E ele disse em Filipenses que ele tinha muitos colaboradores, como Clemente, né? Até mesmo Timóteo. Depois Paulo coloca as mãos sobre ele, 2 Timóteo, e o consagra novamente para ser um dos seus apóstolos. Eu gostaria de concluir, apóstolo do Azir, para dizer que Moisés deixou o povo em Êxodo 32, né? E aí o povo foi conduzido por Arão, como eu disse, o maior sacerdote. E 40 dias depois já se sabe o resultado que aconteceu. 40 dias, não estou falando de 40 anos, não é 40 meses, 40 dias. Agora, esse branamismo que tem 53 anos,
que o profeta Moisés, ou seja, o William Branham, que é um tipo de Moisés, os deixou 53 anos. Onde é que está esse branamismo? Onde é que estão esses sacerdotes que querem ser maior do que Arão? Onde é que eles estão com esse branamismo? Onde é que estão esses luteranos, sacerdotes luteranos, sacerdotes metodistas? Onde é que estão esses sacerdotes calvinistas? Sem um profeta mensageiro, todos eles caminhando de passos largos para o inferno e levando as almas para o inferno também. Então, os livros queimados em Atos dos Apóstolos, Atos 19, eram livros de sacerdotes, livros de rabinos, que não tinham permissão, não podem escrever, porque só os profetas mensageiros podem escrever. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas que assistiram a live até aqui, que Deus possa abençoá-los e ajudá-los, os irmãos que sempre estão comentando e ajudando nas evangelizações, que Deus possa ajudar todos vocês ao redor do mundo inteiro, que já acreditam e aqueles que ainda irão acreditar. Que Deus os abençoe e até uma próxima vez. Muito obrigado, apóstolo Wazir, que Deus também o abençoe. Muito obrigado, precioso apóstolo Detamar. Obrigado. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.